Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar as inequações do primeiro grau com uma variável. É importante que vocês acompanhem esse conteúdo com o livro aberto nas páginas 110 a 115. Vamos trabalhar aqui um pouco sobre essa equivalência entre desigualdades, ok? Estejam também com o caderno de vocês aberto e façam aí as suas anotações, ok? Então, vamos à nossa aula. Bom, o que seria essa equivalência entre desigualdades? Veja bem, duas inequações, elas são equivalentes quando, em relação ao mesmo conjunto universo, possui o mesmo conjunto verdade não vazio. Como assim? O que seria esse conjunto universo? Bom, pessoal, o conjunto universo é aquele que a gente trabalha no nosso diagrama, tá? Nós temos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, dos números racionais, dos números reais. Então, a questão vai dizer a qual conjunto aquele resultado daquela inequação deve pertencer. Como, por exemplo, observe as duas inequações a seguir sendo o conjunto universo igual a o conjunto dos números racionais. Então, a questão aqui está determinando para você em qual conjunto você vai trabalhar. Então, isso aqui é o conjunto universo, tá? Quem é o conjunto dos números racionais? São os números positivos, os números negativos, as frações, os decimais, não é isso? Então, quando é que ela vai ser equivalente? Como é que a gente sabe que uma coisa ela é equivalente à outra? Lembra dos tipos de igualdade que eu falei para vocês? Existe a igualdade por ser idêntico, né, espelhado, realmente uma coisa ser igual à outra. Existe a igualdade quando algo é congruente, algo é congruente à outra. E existe a igualdade também na situação de equivalência. Ou seja, essa equivalência, gente, é porque você vai precisar trabalhar a situação para que você encontre essa relação de igualdade, essa equivalência, tá? Então, nós vamos trabalhar essas equações equivalentes. Ela, além do conjunto universo, esse conjunto universo possui a mesma situação do conjunto verdade. Então, o conjunto universo e o conjunto verdade, eles devem aí pertencer à mesma situação. Tranquilo? Entenderam o que são equações equivalentes? Bem, equações não, perdão, inequações. Bom, então vamos praticar aqui, entender esse conceito que a gente acabou de ler aqui, vamos entender na prática para que vocês possam entender. É o seguinte: observe as duas inequações a seguir, sendo que o conjunto universo é igual ao conjunto dos números racionais. Então, eu tenho essa primeira inequação aqui, que é 3x maior que 12, e eu tenho a minha segunda inequação, que é 2x mais 2 maior que 10. Então, vamos trabalhar essas duas inequações em relação a x, ou seja, calcular aí o valor de x. E aí, vamos verificar se essas inequações elas são equivalentes. Olha só. Gente, se trabalha a inequação da mesma forma que a equação, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui pela situação do inverso das operações. Se o 3 multiplica x, ele passa dividindo, não é isso? Então, vamos calcular aqui, ó. Nós temos que x vai ser maior que 12 dividido por 3. Se o 3 estava multiplicando, passa dividindo. Logo, x vai ser maior que 4. Então, encontramos aí o valor de x na minha primeira inequação. Agora, vamos para a segunda. Ó. Vou, primeiramente, deixar o valor que depende de x antes desse sinal de inequação e que não depende para depois, né? Então, vamos resolver aqui, ó. Nós vamos ter que 2x vai ser maior que 10 menos 2. Resolvendo, 2x vai ser maior que 8.
O 2x está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x vai ser maior que 8 dividido por 2. Logo, x vai ser maior que 4. Então, observe que a gente encontrou o mesmo valor para as duas inequações, tá? As inequações são diferentes, mas ao trabalhar cada uma delas, a gente encontrou o mesmo valor para as duas. X é um valor maior que 4. Então, essas inequações, elas são equivalentes. E aí, o sinal de equivalência, gente, você vai colocar a igualdade, tá? E aí, duas setinhas, ó. Certo? Então, aqui representa que essa inequação, ela é equivalente a essa. E, além de obter o mesmo conjunto verdade, ó, o conjunto verdade aqui é x maior que 4. O conjunto verdade é x maior que 4. E 4 pertence a esse conjunto universo que é dos números racionais. Então, se pertence a toda essa situação, comprova só que elas são equivalentes, tá bom? Então, como nas inequações não é possível representar os infinitos valores, né, que representa aí o valor de x, por exemplo, a solução, então a gente representa o conjunto aqui através dessa propriedade característica de elementos. Por quê? Porque o valor de x aqui, gente, x é maior que 4. Então, x pode ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e assim sucessivamente, infinitamente. Então, como a gente não vai representar todos os infinitos números, a gente representa dessa forma aqui, tá? Então, escrevam no caderno de vocês a notação de como eu representar o conjunto verdade de uma inequação, tá? Você vai colocar V de verdade, né? Vai ser igual. Aí você abre e fecha essa chavezinha. Sempre que tem essa chave, gente, indica que você vai estar trabalhando aí dentro de um conjunto, ok? Aí, olha só, x, que é o valor que a gente determinou aqui na variável, pertence, esse símbolozinho aqui, ó, significa pertence, aos racionais, tal que, esse tracinho aqui significa tal que x vai ser maior que 4. Então, entendendo aí esse conjunto. X pertence aos racionais. Isso, os valores de x aqui vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Tal que x vai ser maior que 4. Então, aqui é você colocar a tua solução. Entenderam? Então, é assim que a gente representa o conjunto verdade de uma inequação. Ok? Bom, então, para resolver as inequações, nós precisamos entender aqui alguns princípios de equivalência, que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Vejamos aqui o princípio aditivo, que diz o seguinte: ao adicionarmos ou subtrairmos um mesmo número aos dois membros de uma desigualdade, obtemos uma desigualdade equivalente. Então, vamos pegar aqui um exemplo de desigualdade para que vocês possam entender essa definição. Eu tenho 10 maior que 8. Então, o que é que acontece? Eu vou aplicar aqui o princípio aditivo para encontrar uma desigualdade que seja equivalente a essa. Lembra que trabalhar com essa situação de equivalência, a gente precisa sempre manipular aqui a situação. Então, o que é que eu vou fazer? Já que eu vou trabalhar com o princípio aditivo, eu vou adicionar 2 unidades a cada membro da minha desigualdade. Então, no primeiro membro, eu tenho 10 e no segundo membro, eu tenho 8. Então, em cada um desses membros, eu vou adicionar 2 unidades. Eu vou adicionar 2 aqui e vou adicionar 2 aqui. Observe que ao resolver agora essa desigualdade, 10 mais 2, 12, e 8 mais 2, 10. A gente vai encontrar uma desigualdade equivalente à desigualdade que foi dada.
Então, ao adicionar, eu poderia subtrair também, de certa forma. Subtrair 2 unidades de cada lado. Mas o princípio aditivo é isso. Ao adicionar ou subtrair um mesmo número aos 2 membros de uma desigualdade, obtemos uma desigualdade equivalente. E lembre-se, precisa ser o mesmo número. Então, se eu adiciono 2 unidades aqui, eu preciso adicionar 2 unidades aqui também. E aí, encontramos essa outra desigualdade que também é verdadeira, né? 12 é maior que 10. E aí, por critério de notação, você coloca aqui, ó, o sinal de igualdade com 2 setinhas. Isso aqui representa o símbolo de equivalência. Então, você vai ter que 10 é maior que 8, é equivalente a 12, maior que 10. Ok? Aplicando aí o princípio de equivalência. Bom, agora vamos para o segundo princípio, que é o princípio multiplicativo, que diz o seguinte: ao multiplicarmos ou dividirmos os membros de uma desigualdade por um mesmo número diferente de zero, temos duas situações. Então, veja bem, eu vou ter uma desigualdade, vou até colocar aqui um exemplo para vocês. A desigualdade 12, por exemplo, maior que 6. Pronto, isso aqui é uma desigualdade verdadeira, 12 é maior que 6. Já que vamos trabalhar com o princípio multiplicativo, então a gente vai precisar multiplicar ou dividir os 2 membros da desigualdade pelo mesmo número. Só que esse número tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se eu for multiplicar por zero, isso aqui vai zerar, né? Aqui vai ficar zero maior que zero. Isso aqui não existe. E se eu dividir por zero, não existe a divisão por zero. Então, recorde dessa restrição aqui. A gente não pode nem multiplicar e nem dividir por zero. Pelos outros números, sim. Tá bom? E aí, nós vamos ter duas situações. A primeira situação é o seguinte: se o número for positivo, obteremos uma desigualdade equivalente de mesmo sinal. Tá? Então, vamos escolher aqui um número para a gente multiplicar ou dividir essa situação aqui. Vamos escolher o número 2? Então, vou pegar os 2 membros da minha desigualdade, que o primeiro membro é 12, o segundo membro, 6. E aí, eu vou multiplicar por 2. Então, aqui eu vou multiplicar por 2. Aqui também eu vou multiplicar por 2. E observe que eu estou multiplicando pelo número positivo, né? Seguindo aqui essa regra, ó, se o número for positivo. Então, 2 é um número positivo. Resolvendo aqui essa inequação, eu tenho que 12 vezes 2 dá 24. E 6 vezes 2 dá 12. Então, percebam aí que a inequação, né? A inequação não, a desigualdade 12 maior que 6, ela é equivalente à desigualdade 24 maior que 12. Pelo princípio multiplicativo. Então, colocando aqui o símbolo de equivalência, você tem que 24 é maior que 12, tá? Para esse mesmo exemplo, gente, podemos trabalhar também com um princípio multiplicativo a parte da divisão, né? Então, o que é que acontece? Vou reescrever aqui os 2 membros. E aí, o que é que eu vou fazer? Ao invés de multiplicar pelo mesmo número, eu vou dividir, já que podemos multiplicarmos ou dividirmos. Então, eu vou dividir por 2 aqui, ó. Então, aqui eu vou pegar o 12, dividir por 2, e o 6, vou dividir por 2. Que resultado a gente tem disso? 12 dividido por 2, 6. É maior que 6 dividido por 2, 3. Então, encontramos aí outra situação de equivalência, em que 12 maior que 6 também será equivalente, aplicando aí o princípio multiplicativo com a divisão, vai ser equivalente a 6 maior que 3, tá? Então, para
a desigualdade 12 maior que 6, encontramos aí duas soluções que são equivalentes para essas desigualdades, que foi a 24 maior que 12 e a 6 maior que 3, onde aplicamos aí a multiplicação de um mesmo número nos dois membros da desigualdade e a divisão, entenderam? Agora vamos para a segunda situação, né? Temos duas situações, como foi dado aqui no enunciado, vamos para a segunda. A segunda é o seguinte: se o número for negativo, obtemos uma desigualdade equivalente de sinal contrário. Então vamos trabalhar agora essa desigualdade, só que com os números multiplicando ou dividindo pelo mesmo número, só que o número negativo. E aí vocês vão perceber que vai existir uma diferença. Por exemplo, eu tenho a desigualdade 18 maior que 15. Então, o que é que eu vou fazer com essa desigualdade? Essa desigualdade eu já sei que ela é verdadeira. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois membros da minha desigualdade pelo mesmo número, só que esse número agora vai ser negativo. Então, eu vou multiplicar por menos 2, por exemplo. Pode ser qualquer número, tá? Mas vou multiplicar aqui os dois membros por menos 2. E observe que eu estou colocando dentro do parênteses. Por quê? Porque sempre vai envolver um jogo de sinal, né? Sempre que a gente trabalha com esse sinal, com esses números negativos. Resolvendo aqui, ó, cada uma dessas situações, 18 vezes 2 dá 36. Só que o 18 é positivo e o menos 2 é negativo. Então, mais com menos, menos. Então, o meu resultado aqui fica menos 36. Ok? E aí, pessoal, observe que mudou o sinal. O que era positivo passou a ser negativo. E se muda o sinal aqui, também vai mudar aqui o sinal da minha desigualdade. Se ele era maior, agora ele vai passar a ser menor. Então, vai mudar aqui também. E aí, resolvendo o segundo caso, 15 vezes menos 2, isso aqui vai dar menos 30. Então, seguindo aí o que foi dito, se o número for negativo, obtemos uma desigualdade equivalente de sinal contrário. Então, essa desigualdade aqui, ó, 18 maior que 15, ela é equivalente a essa desigualdade, menos 36 menor que 30, e além dos sinais trocar, né, ó, aqui era positivo, positivo, agora passou a ser negativo, e o sinal de desigualdade também vai mudar. Se era maior, passa a ser menor. E assim vice-versa, depende de cada situação, ok? Então, é isso. Se a gente fosse dividir também pelo número negativo, é a mesma situação, tá? Nesse caso aqui, a gente pode dividir cada um membro por 3, não é isso? Ó, vou reescrever aqui. 18 maior que 15. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir, aplicando aí essa situação, os dois membros aqui por menos 3. Porque eu sei que a divisão aqui vai ser exata, mas aí o sinal a gente vai ver que fica diferente, não é isso? Então, o resultado que a gente tem aqui, ó, 18 dividido por 3, eu sei que dá 6. Mas aí, como 18 é positivo e o 3 é negativo, então aqui fica menos 6. E o sinal que é maior passa a ser menor. E 15 dividido por 3, isso aqui dá menos 5, tá? Então, existe aí também a situação de equivalência. 18 maior que 5 é equivalente a menos 6 menor que 5. Utilizamos aqui o princípio multiplicativo, trabalhamos com a multiplicação e divisão, ok? Bom, agora vamos para alguns exemplos em que a gente pode trabalhar essas situações do princípio multiplicativo, do princípio aditivo e também verificar aí o conjunto verdade e o conjunto universo dessas situações. Então, olha só. Utilize os princípios de equivalência das desigualdades, indicando-os em cada passagem.
e encontre o valor de x que satisfaz cada desigualdade, sendo que o conjunto universo aqui é o conjunto dos números inteiros. Bom, então vamos trabalhar aqui essas duas situações, aplicando aí os princípios de equivalência, tá bom? Nessa primeira situação aqui, gente, o que é que eu vou fazer? Como eu sei que o valor aqui ele está negativo, então eu vou começar aplicando o princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar cada membro dessa minha desigualdade por menos 1. Por que que eu vou multiplicar aqui por menos 1? Porque eu já observei, já fiz a leitura da minha inequação e já percebi que o número 48, ele vai dividir por 3. Não é isso? Que são os valores dos coeficientes numéricos que eu tenho aqui. E se esse 3 ele está multiplicando, quando ele vier para depois, ele vai passar dividindo. Então, vou trabalhar assim dessa forma. Olha só. Aplicando o princípio multiplicativo, né? Já que a gente precisa utilizar os princípios de desigualdade. Então, menos 1 vezes menos 3x vai ficar positivo, né? O meu 3x fica positivo, porque menos com menos dá mais. Aí, eu vou colocar aqui o sinal de menor. Menor não, né? Vamos arrumar aqui. Se eu estou multiplicando por um número negativo, inverte também o sinal, tá? Então, muito cuidado. E nessa parte de solução aqui, precisa ter muita atenção, né? Então, se eu estou multiplicando por um número negativo, esse sinal aqui ele vai inverter. E aí, 48 vezes menos 1, isso aqui vai dar menos 48. Agora, eu vou continuar aplicando o princípio multiplicativo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir os dois membros da minha desigualdade pelo mesmo número. Então, eu vou dividir aqui, ó, por 3 e vou dividir aqui por 3. E aí, resolvendo essa divisão, 3 dividido por 3 vai dar 1, não é isso? Então, vai ficar só o x. Então, vai ficar x maior que menos 48 dividido por 3, isso aqui vai dar menos 16. Pronto, então, encontramos aí a nossa solução. E aí, como o conjunto universo é o conjunto dos números inteiros, então, vamos escrever aqui o nosso conjunto verdade. Você escreve da seguinte forma. O conjunto verdade vai ser igual, aí abre a chavezinha. X pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que x é maior que menos 16. Então, aqui é o nosso conjunto verdade. Entenderam? Então, aqui, para essa situação, nós aplicamos o princípio multiplicativo. Trabalhamos aqui a multiplicação de um mesmo número, multiplicando número negativo, e aí a gente muda o sentido do sinal, e depois aplicamos aqui a divisão, tá? Vamos para esse segundo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, gente, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um número aqui, que é o número 13. Ele é um número que está sozinho, não depende de x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar 13 unidades a cada membro da minha desigualdade. Por que que eu vou fazer isso? Para a gente conseguir eliminar esse menos 13 aí, ó. Então, eu tenho 5x menos 13 no primeiro membro, vai ser maior que 6x. Então, eu vou adicionar 13 unidades nesse primeiro membro aqui, e vou adicionar 13 unidades no segundo membro. Lembra que a gente precisa adicionar o mesmo número nos dois membros, tá? Com isso, o que é que nós temos? Observa aqui, ó, que eu vou ter menos 13 mais 13. Então, menos 13 mais 13, né, sinais diferentes subtrai. Isso aqui vai dar 0. Então, se isso aqui vai dar 0, eu posso cancelar essas duas situações aqui
e vai sobrar o quê? O 5x. Então, aqui vai ficar 5x maior que 6x mais 13. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa situação aqui e vou precisar eliminar esse meu 6x aqui, que é o que está após a igualdade. Então, eu vou subtrair cada membro da minha desigualdade por 6x. Olha o que é que acontece. Você vai ter 5x, que é o primeiro membro, vai ser maior que 6x mais 13. Aqui, essa é a situação que nós nos encontramos. Então, eu vou subtrair nesse primeiro membro 6x e vou subtrair nesse segundo membro 6x, tá? Aí, observe agora a operação. 5x menos 6x, isso aqui vai dar menos x, né? Menos 1, então fica menos x. E no segundo membro, gente, eu tenho aqui 6x menos 6x, são os termos semelhantes, isso aqui vai dar zero. Então, se isso aqui vai dar zero, eu posso cancelar. E aí, sobra quem? Apenas o número 13. Sobra aqui o número 13, não é isso? Porém, como x aqui ele está negativo, então a gente vai precisar aplicar o princípio multiplicativo nessa situação. Ou seja, eu vou multiplicar os dois membros da minha desigualdade pelo mesmo número. Então, vamos multiplicar por menos 1. Então, eu vou multiplicar os dois membros aqui por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, observe que vai mudar o sinal e também o sentido da desigualdade, não é isso? Então, vamos colocar o resultado aqui, ó. Então, temos menos 1 vezes menos x, isso aqui vai dar x. Troca o sinal de desigualdade, ele está maior, passa a ser menor. E 13 vezes menos 1, isso aqui dá menos 13. Pronto. Chegamos aí ao nosso resultado. E aí, como podemos escrever o conjunto verdade para essa situação? Vamos escrever aqui em cima, tá? Ó, eu vou ter que o conjunto verdade vai ser igual, abrir uma chavezinha, x pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que x é menor que menos 13. Pronto. Então, resolvemos aí cada uma dessas inequações aplicando o princípio aditivo nessa situação e aplicando o princípio multiplicativo nessa outra situação, ok? Entenderam? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a nossa próxima aula.